Os céus do Oriente Médio começaram a se iluminar pouco depois da meia-noite. Centenas de jatos israelenses voavam no ar, voando rápido, baixo e deliberadamente. O que se seguiu não foi apenas um aviso, uma mudança, um sinal ou um ataque. Para quem? Então, por que agora também? Existem respostas mais profundas, e suas descobertas têm o potencial de mudar o equilíbrio de poder muito além dessa área. Vamos usar os segredos da Marinha para descobrir. A Operação Leão em Ascensão. Uma das operações militares mais audaciosas de Israel na memória recente, começou na madrugada de 13 de junho de 2025. O ataque abrupto e em larga escala estava planejado para ocorrer antes que o Irã pudesse concluir o processo de desenvolvimento de uma arma nuclear. O tempo estava passando, segundo a inteligência israelense, e Teherã estava a poucos dias de refinar urânio a níveis adequados para armas. Israel agiu em vez de esperar a resposta do mundo. O governo israelense autorizou uma rápida campanha preventiva em resposta às PAI. Crescentes preocupações com as instalações subterrâneas e a fabricação de mísseis do Irã. Além de atrasar o avanço do Irã, a estratégia visava deixar bem claro para aliados e adversários que um Irã com armas nucleares não seria tolerado. Planejamento antecipado e cooperação foram necessários para preparar toda a expedição em segredo. Segundo especialistas militares, a Força Aérea Israelense vinha realizando simulações há alguns meses. Após a inteligência humana e dados de satélite confirmarem comportamento anômalo em muitas instalações nucleares iranianas, foi tomada a decisão de lançar o ataque. Autoridades israelenses temiam que a diplomacia fosse inútil quando o urânio atingisse o limite de enriquecimento de 60%. A Operação Leão em Ascensão foi mais do que um simples ataque militar. Foi um risco calculado com repercussões mundiais. De Teherã a Moscou, de Washington a Tel Aviv, todos estavam de olho. Em breve, ao longo de muitas horas, a operação atingiria o núcleo das instalações militares e nucleares do Irã. Entender por que o momento foi tão crucial e como esta campanha se relaciona com o confronto mais amplo entre Israel e o Irã é crucial antes de nos aprofundarmos nos detalhes da força de ataque e dos alvos israelenses. Na noite de 13 de junho de 2025, a estratégia de longa data de dissuasão silenciosa de Israel passou por uma mudança drástica. Naquela noite, a liderança israelense decidiu que não podia mais esperar. Segundo estimativas da inteligência, o Irã estava se aproximando do fim de seu programa nuclear. Essas estimativas indicavam que o Irã estava a apenas alguns dias de refinar urânio até atingir cerca de 60% de pureza, o que equivale ao grau de produção de armas. Isso indicava que a linha vermelha havia sido cruzada por Israel. Israel lançou a Operação Leão em represália. O objetivo era destruir componentes importantes da infraestrutura iraniana antes que qualquer capacidade de fabricação de bombas se tornasse irreversível, além de desacelerar suas operações nucleares. As autoridades israelenses acreditavam que um bombardeio direto poderia não ser suficiente quando o Irã atingisse o limite de 60%. Qualquer ataque futuro seria menos bem-sucedido e mais mortal devido aos bunkers subterrâneos, laboratórios murados e reatores ocultos. A rapidez do ataque pode ser explicada por essa urgência. Não houve alerta público. Não houve declaração internacional. Em vez disso, Israel usou mísseis de longo alcance e aeronaves sofisticadas para surpreender o Irã, lançando a operação à noite. A melhor estratégia para reduzir a chance de perdas e evitar um conflito mais amplo, segundo os planejadores militares, era a surpresa. Os líderes israelenses acreditavam que não havia como voltar atrás. Haja agora ou arrisque o Irã a usar suas armas nucleares como alavanca no futuro. Após uma reunião abrangente sobre segurança nacional, que envolveu a coordenação entre chefes de inteligência e generais da Força Aérea, a ação foi autorizada. Cada movimento foi programado para ter o maior impacto com o mínimo de escalada.
Os defensores do Irã se apressaram em reagir assim que o ataque começou. A segunda fase, no entanto, um enorme ataque aéreo direcionado ao núcleo do programa nuclear iraniano, já havia sido planejada por Israel. Israel precisou de mais do que um timing favorável para executar uma operação tão complexa e abrangente. Exigiu um poder aéreo avassalador. A onda inicial do ataque envolveu cerca de 200 jatos israelenses. Uma frota de aviões-tanque de reabastecimento aéreo forneceu apoio à poderosa combinação de caças furtivos F-35, aviões de ataque F-15 e jatos multifuncionais F-16. Para chegar aos seus alvos no Irã, essas aeronaves percorreram mais de 10 quilômetros em rotas previamente combinadas através da Jordânia e do Iraque. Cada aeronave estava equipada com armas inteligentes especializadas, destinadas a atingir locais ocultos e bem defendidos. O Missile Air Superfície ROCS, o míssil supersônico Blue Arrow e o míssil balístico LORA, conhecido por sua grande precisão e longo alcance, foram as principais armas israelenses neste ataque. Para evitar a necessidade de penetrar profundamente no espaço aéreo iraniano, essas armas foram selecionadas para atacar a grandes distâncias. Isso diminuiu a possibilidade de perda de aeronaves para as defesas aéreas iranianas. Ao localizar sistemas de radar e direcionar outras aeronaves para seus alvos, o F-35 desempenhou um papel crucial. O pesado poder de fogo foi fornecido pelos F-15 e F-16 nesse meio tempo. Essas aeronaves coordenaram seus ataques, atingindo dezenas de alvos simultaneamente, utilizando dados de satélite e de mira em tempo real. Outro componente crucial da operação foi o reabastecimento aéreo. Para retornar em segurança sem pousar, os caças israelenses tiveram que voar muito além de seu alcance típico de combate. Aviões-tanque seguiam atrás, aumentando seu tempo de voo e permitindo que atacassem alvos distantes com cargas completas. Israel iniciou a parte inicial da operação com essa força bem coordenada e, como resultado, as instalações nucleares mais importantes do Irã foram atacadas de forma devastadora. 5 importantes instalações nucleares localizadas em todo o Irã foram os principais alvos do ataque aéreo israelense. Cada um desses estabelecimentos é essencial para o enriquecimento de urânio de Teherã e para o potencial desenvolvimento de armas nucleares. Israel tinha um objetivo claro: interromper o programa antes que saísse do controle. Fordow foi o primeiro e possivelmente o mais bem protegido local. Construído no interior de uma montanha, Fordow é difícil de encontrar e ainda mais difícil de eliminar. É usado para enriquecer urânio a níveis mais elevados e contém centrífugas sofisticadas. Devido à sua localização, representa a determinação e o sigilo do Irã. A maior instalação nuclear do Irã, Natanz, veio em seguida. Estruturas aéreas e subterrâneas fazem parte deste complexo. Ele conta com um centro de produção de combustível e 2 grandes salas de enriquecimento. Natanz, que produz urânio pouco enriquecido que pode ser refinado para uso militar. É essencial para as ambições nucleares do Irã. Isfahan, próxima à cidade de mesmo nome, foi o terceiro alvo. Uma usina de conversão de urânio em Isfahan converte urânio bruto em gás, que é então utilizado em centrífugas. É um importante centro de apoio na cadeia nuclear, pois também possui uma usina de fabricação de combustível. Israel também atacou o reator de água pesada inacabado do Irã em Kandab. Após ajustes no projeto, o local, originalmente conhecido como Arak, foi renomeado, mas ainda tem capacidade para produzir plutônio, uma substância usada em bombas nucleares. A única instalação de energia nuclear operacional no Irã, Bushehr, foi examinada por último. Israel provavelmente visou sua logística e infraestrutura de apoio para impedir qualquer crescimento futuro, mesmo utilizando combustível russo que é devolvido após o uso. Israel visou esses 5 locais em um esforço para interromper repetidamente a rede nuclear do Irã, dificultando a rápida restauração ou a execução secreta de seu programa por Teherã.
Israel utilizou um plano bem elaborado, de 3 fases, para atacar a rede nuclear iraniana. Cada onda de ataque tinha um objetivo específico: destruir a produção militar, as forças de mísseis e os sistemas de defesa do Irã, sem correr o risco de infiltrar o espaço aéreo hostil. Desativar os sistemas de alerta precoce do Irã era o principal objetivo da primeira onda. Ataques de precisão contra sistemas de radar, quartéis generais de defesa aérea e bases de mísseis terra-ar SAM foram realizados por jatos israelenses. Entre esses alvos estavam Qasr Sharif, Elon e os centros de comando de Teherã. Israel reduziu o perigo para seus caças e abriu espaço para as ondas de ataque, atingindo esses alvos primeiro. A ênfase mudou para as capacidades de mísseis ofensivos do Irã na segunda onda, instalações de mísseis balísticos e hipersônicos, incluindo aquelas que abrigam as armas Fatah-1 e Shahab-3. Foram alvos de ataques aéreos. Esses mísseis poderiam representar uma ameaça às bases israelenses e americanas na área devido ao seu alcance de 2,000 quilômetros. Para restringir a capacidade de retaliação do Irã, os ataques também tiveram como alvo plataformas de lançamento, unidades móveis e instalações subterrâneas de armazenamento. O objetivo da terceira onda era demolir as instalações de fabricação e fornecimento militar do Irã, as instalações de montagem, manutenção e preparação para o lançamento de mísseis no castelo de Hassan Khan, na base Imam Ali e no quartel Kadiri estavam entre os principais alvos. Além disso, as tropas regionais do Irã utilizam esses locais como linhas de suprimento e centros de comando. Atacá-los reduz a capacidade geral do Irã de travar guerras. Israel conseguiu danificar instalações militares, eliminar ameaças de mísseis e enfraquecer as defesas iranianas. Tudo em um esforço coordenado, graças a essa abordagem gradual. A sequência de ataques também demonstra a ênfase de Israel na capacidade de sobrevivência dos jatos, ao atingir sensores e mísseis de defesa antiaérea, SAMs, antes de avançar para território hostil. Em seguida, veremos como Israel utilizou armamento avançado e operações secretas para lançar ataques de longo alcance sem contato direto. Israel utilizou extensivamente drones kamikazes e armamento inteligente de longo alcance nesta operação para impedir a infiltração profunda no espaço aéreo iraniano. Graças a essas inovações, eles conseguiram atingir objetivos estratégicos e, ao mesmo tempo, proteger seus jatos de sofisticadas defesas aéreas. Drones equipados com equipamentos de imagem e mísseis guiados por GPS foram os instrumentos mais importantes nessa estratégia. Essas armas podiam atingir alvos exatos, mesmo se disparadas de longe, no Irã. Drones, por exemplo, danificaram centros logísticos e estações de radar sem colocar os pilotos em perigo. A Base Militar Secreta de Parchin, ligada ao desenvolvimento de mísseis e armas nucleares, foi alvo de um dos principais ataques com drones. Pelo menos um drone passou e atingiu o alvo em cheio, apesar de alguns terem sido interceptados. Entre os mísseis lançados, os Rocks e os Blue Arrows se destacaram por sua capacidade de usar orientação infravermelha no último estágio para travar alvos em movimento. Como resultado, mesmo que os alvos se movessem, eles podiam modificar sua trajetória e atingir alvos com precisão. Esses mísseis eram eficazes mesmo na presença de interferência eletrônica, pois integravam GPS e navegação inercial. O míssil balístico LoRa, disparado de aeronaves a grandes altitudes, foi outra arma inovadora. Ele pode penetrar as defesas aéreas inimigas com pouco aviso. Graças à sua descida abrupta de 90 graus, o LoRa pode destruir unidades de comando móveis ou bunkers protegidos localizados muito atrás das linhas inimigas, graças à sua potente ogiva e velocidade supersônica. Israel fez uma declaração contundente com o emprego dessas armas. Com velocidade, precisão e pouco perigo para suas forças, agora pode atingir qualquer alvo na área.
O fato de os ataques aéreos contemporâneos dependerem mais de meios não tripulados e sistemas de orientação do que de combates aéreos diretos se reflete nessa mudança de estratégia. Ou veremos como o Irã tentou frustrar o ataque com seus sistemas de defesa aérea mais avançados na próxima sessão. O Irã utilizou alguns de seus sistemas de defesa aérea mais sofisticados para tentar proteger seu espaço aéreo, mas mesmo com mísseis potentes, não conseguiu deter completamente o ataque israelense. A maioria dos ataques atingiu seus alvos e causou danos significativos. Porém, alguns drones e mísseis foram abatidos. A principal arma de defesa do Irã durante a operação foi o Bavar 373. A versão iraniana do S-300 russo é considerada como este sistema, com um alcance de até 450 quilômetros e o uso de mísseis Sayed-4. Ele pode rastrear ameaças a grandes distâncias. O radar de matriz faseada Miral-4, que pode rastrear simultaneamente até 200 alvos, é um recurso do Bavar 303. Ele foi criado para fornecer ao Irã uma forte primeira linha de defesa, detectando mísseis balísticos e aeronaves. O Irã utilizou sistemas de mísseis S-300 que havia adquirido anteriormente da Rússia, além do Bavar 303. Esses mísseis são famosos por sua capacidade de interceptar mísseis de cruzeiro e aeronaves adversárias em diferentes altitudes. Embora o S-300 possa atingir alvos a até 400 quilômetros de distância, eles não tiveram um bom desempenho nesse combate. Embora alguns danos tenham sido atenuados por essas tecnologias, o enorme aumento de ataques israelenses não diminuiu. Apesar dessas tentativas, os radares iranianos tiveram dificuldade em responder a tempo devido às armas inteligentes e técnicas secretas de Israel. Particularmente desafiadores eram os mísseis com ângulos de descida acentuados, como o LoRa. Era praticamente impossível desviar das bombas israelenses guiadas por GPS, pois algumas delas utilizavam até mesmo buscadores infravermelhos. Embora as defesas do Irã tenham apresentado um desempenho melhor do que o previsto em algumas regiões, elas ainda não conseguiram impedir a extensa devastação de instalações militares e nucleares. Isso gerou sérias preocupações quanto à capacidade do Irã de se defender em grandes guerras futuras. Em seguida, veremos como os problemas defensivos do Irã foram agravados por sua antiquada força aérea. O ataque de alta tecnologia de Israel durante a Operação Leão Ascendente provou ser demais para a força aérea iraniana. A maioria dos caças iranianos tem décadas de existência e não possui a capacidade necessária para competir com ameaças contemporâneas como o F-35, aproximadamente 64 jatos F-4 Phantom. Produzidos pela primeira vez nos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970, constituem o núcleo da frota aérea iraniana. Embora fossem potentes em sua época, esses aviões são hoje considerados antiquados. Eles ainda estão atrasados em termos de radar, armas e guerra eletrônica, apesar dos esforços do Irã para aprimorá-los. O Irã também possui cerca de 40 F-14 Tomcats, outro jato americano da década de 1970, além dos F-4. Após décadas de uso e escassez de peças de reposição, essas aeronaves não têm mais o mesmo impacto que antes, proporcionando superioridade aérea à Marinha do Zio. Embora não possam competir com jatos stealth como o F-35, alguns ainda voam. Além disso, o Irã possui cerca de 30 MiG-29s adquiridos da Rússia, originalmente concebidos para rivalizar com o F-16. Esses jatos são agora considerados inferiores aos modelos mais recentes. O desempenho de muitos MiGs iranianos em cenários de combate reais é limitado por equipamentos antigos e manutenção inadequada. Essas aeronaves não conseguiam competir com os pacotes de ataque de Israel, que incluíam drones sofisticados e bombardeiros stealth. Israel tinha controle total sobre o céu graças às suas capacidades arar superiores e armamento preciso.
O Irã não está pronto para uma guerra aérea em larga escala porque carece de jatos modernos e seus sistemas de defesa aérea não estão bem integrados. Os ataques israelenses mais recentes revelaram essa fraqueza. A seguir, veremos como a devastação das instalações militares e locais de lançamento de mísseis do Irã alterou a dinâmica de poder regional. Os ataques israelenses danificaram gravemente os centros de comando militar e a infraestrutura de mísseis do Irã. Além de se concentrarem em estruturas específicas, esses ataques foram planejados para dificultar a realização de ataques futuros ou a organização de uma resposta militar rápida pelo Irã. As forças israelenses concentraram-se na eliminação dos sistemas de mísseis balísticos mais sofisticados do Irã durante a segunda e a terceira ondas da campanha do Leão Ascendente. Prédios importantes que abrigavam os mísseis Shahab-3 e Fatah-1 foram atingidos diretamente, com um alcance de 2.000 quilômetros. O Shahab-3 é há muito tempo um símbolo da capacidade dos mísseis iranianos. No entanto, suas bases estão destruídas ou danificadas. Os alvos incluíam indústrias militares, sistemas de radar, centros de suprimentos e depósitos de mísseis. A Base Imam Ali, o Castelo Hassan Khan e o Quartel Kadiri estavam entre os alvos atingidos para destruir os sistemas de comando e as linhas de suprimentos do Irã. Mísseis guiados e drones israelenses foram cruciais, pois atingiram essas regiões com pouca antecedência, deixando o Irã com pouco tempo para responder. A suposta morte do general Hussein Salami, um dos principais líderes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, foi um dos incidentes mais alarmantes da operação. Seu falecimento representa um sério revés para a liderança militar iraniana e pode ter impacto em sua coordenação e planejamento futuros. Israel diminuiu a capacidade imediata do Irã de retaliar demolindo depósitos de mísseis estratégicos e alvos de liderança. A recuperação dessas perdas levará meses ou até anos. Mesmo que o Irã ainda possua armas, os ataques mais recentes prejudicaram gravemente sua capacidade de usá-las com eficiência. Em seguida, analisaremos como outras potências globais podem interpretar a ação ousada de Israel e sua mensagem geopolítica mais profunda. A Operação Leão em Ascensão foi mais do que apenas devastação física. Foi uma mensagem forte. Israel buscou demonstrar que poderia lançar ataques poderosos e bem coordenados nas profundezas do Irã sem recorrer à invasão ou ao deslocamento total de forças terrestres. Israel demonstrou sua capacidade de atingir alvos distantes e seguros sem colocar em risco um número significativo de pilotos ou aeronaves. Utilizando jatos furtivos, mísseis de longo alcance e reabastecimento em voo. Essa demonstração de precisão e alcance serve de alerta não apenas ao Irã, mas também a outras potências internacionais que observam atentamente, particularmente os ocidentes, a Rússia e atores regionais como a Arábia Saudita e a Turquia. Além disso, o ataque destacou a estratégia de defesa proativa de Israel. As autoridades israelenses vêm afirmando há anos que não permitirão que o Irã desenvolva armas nucleares. Havia mais do que meros objetivos militares por trás dos ataques a fábricas de mísseis, bunkers subterrâneos e instalações de enriquecimento de urânio. Eles também serviram como um alerta político de que Israel está preparado para tomar medidas independentes, se necessário. A ação também testou a resposta das potências internacionais. O mundo foi forçado a tomar uma decisão devido ao momento dos bombardeios, que ocorreram poucos dias após indícios de que o Irã estava se aproximando do nível de urânio para armas nucleares. Ignore o aviso de Israel ou defenda sanções mais duras contra Teherã. O Hezbollah e outros grupos não estatais também foram alvo da mensagem de Israel. Israel queria intimidar seus adversários na Síria, no Líbano e em outros lugares, atacando o Irã. Qualquer exército aliado seria sensato em reconsiderar suas ações se o próprio Irã pudesse ser alvo dessa forma. Mesmo que Israel tenha prevalecido nesta rodada,
Há preocupações significativas quanto ao silêncio das potências mundiais. Discutiremos a crescente possibilidade de escalada e como esta operação pode alterar os laços no Oriente Médio na próxima sessão. O silêncio não marcou a conclusão da Operação Leão em Ascensão. Com o mundo inteiro assistindo, isso levou a um novo nível de tensão no Oriente Médio. Israel pode ter vencido uma batalha tática, mas a verdadeira preocupação agora é como o Irã e seus apoiadores reagirão. A escala dos danos não foi confirmada pelo Irã, mas analistas militares preveem represálias. O governo iraniano pode empregar ataques cibernéticos, ataques com mísseis, ou até mesmo intervenção direta por meio de tropas de milícias na Síria e no Iraque, ou de organizações como o Hezbollah. Essas ações podem levar a um confronto mais amplo, especialmente se Israel retaliar violentamente. A possibilidade de mais participantes se juntarem ao grupo é outra preocupação. O Irã fornece dinheiro e armamento ao Hezbollah, que alertou para tomar medidas caso Israel ataque alvos iranianos. A Síria, já envolvida em conflitos regionais, pode ser forçada ou coagida a se juntar à luta. A OTAN e os Estados Unidos ainda estão em silêncio, mas suas posições podem mudar em breve. Os Estados Unidos podem ter que reagir caso tropas americanas ou interesses regionais sejam alvos. A Europa pode ser arrastada para um dilema de segurança mais sério como resultado. O que começou como um ataque de uma noite pode logo se transformar em uma série de represálias. O Oriente Médio corre o risco de um conflito mais complexo e multifacetado devido ao aumento das tensões nucleares e à mudança de alianças. No último segmento, analisaremos como esta campanha pode impactar o futuro político da região e o que isso significa para a estratégia futura dos Demos. O ataque militar foi apenas um aspecto da Operação Leão em Ascensão. A mensagem foi gravada em chamas no céu do Oriente Médio. Israel enviou uma mensagem forte a Teherã e ao resto do mundo, utilizando o poder de fogo avassalador, furtividade e precisão para destruir as instalações nucleares iranianas. Poucos países podem igualar a coordenação e o alcance desta operação, que utilizou mais de 200 aviões, mísseis sofisticados e drones inteligentes. No entanto, o ataque destaca questões importantes fora do campo de batalha. O Irã retaliará? Poderia resultar disso um conflito regional? E se a luta se intensificar, como as potências mundiais reagirão? É possível que esta operação tenha estabelecido um novo padrão para a guerra preventiva. Serviu como um lembrete ao mundo de que, muito antes da primeira resposta ocorrer, o futuro de uma nação pode ser determinado por sua tecnologia, estratégia e timing. O Oriente Médio e possivelmente o mundo inteiro serão moldados por anos pelo que ocorrer a seguir. Um ponto de virada importante na situação de segurança em transformação no Oriente Médio é a Operação Leão em Ascensão. A comunidade mundial aguarda com cautelosa expectativa. Enquanto questões de construção de alianças, escalada e retaliação se avolumam, o objetivo deste relatório foi fornecer um resumo bem informado dos incidentes e suas possíveis repercussões. Agradeço por acompanhar.